Bem-vindos ao Harmonização Cerebral. Esse podcast fala de saúde, longevidade e bem-estar. Pessoal, se inscrevam aqui no canal para vocês receberem os nossos conteúdos, ativem o sininho, curtam, compartilhem, comentem. Hoje o papo é de menina, eu e a doutora Márcia Araújo, que eu conheço há pouquinho tempo. Ela acabou de me dizer que daqui 3 anos, né, a gente vai ter uma história aí de 40 anos de estrada. Eu e ela nos formamos lá na Faculdade de Medicina da USP e a Márcia seguiu a trilha da ginecologia e obstetrícia. Hoje ela faz ginecologia oncológica, é colaboradora do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Convidei a Márcia para falar com a gente hoje sobre vários temas em ginecologia. Muito obrigada, Márcia, por estar aqui. Oi, Minhas parar amiga. éramos nós duas de Márcias, né? Os únicas Márcias da nossa turma éramos nós. Exatamente. Márcia e Márcia. Duas queridas, eu e ela, né? Ai, como a gente tá, né, A gente é muito legal. Confortável estar aqui com você. A gente fica um tempão sem se ver, mas quando a gente se vê parece que foi ontem. Exato. Isso é a verdadeira amizade. É isso mesmo. E a gente acompanha uma vida da outra e é muito... A minha paciente passa com ela, a paciente dela passa comigo, a minha família passa com ela, a família... É assim a vida. É isso aí. Má, me conta uma coisa. A gente vai falar hoje sobre vários temas que eu acho que podem ser de interesse de todo mundo. De quem não é médico, de quem é médico e não é especialista. Então eu começo com a seguinte pergunta. Quando é que uma moça, uma menina, precisa ir a uma consulta de rotina? Como é que você indica a primeira consulta ginecológica para uma moça? Hoje, as adolescentes, as filhas das minhas pacientes são o meu segundo maior público, por incrível que pareça. Por quê? Dizem que o consultório envelhece com a gente, né? Então, eu tinha 30 anos, eu tinha pacientinhas de 30 anos buscando contracepção, basicamente. Agora, eu tenho pacientes que estão nos 40 mais, 50 mais, climatério, e essas moças têm filhas moças. E aí vem essa dificuldade, né? Primeira coisa, que as meninas, às vezes, elas têm um pouco de receio de que a médica da mãe vai entregar para a mãe as coisas que elas têm para falar. Não, eu não conto para a mãe de vocês, podem ficar tranquilas. Então, essa questão do sigilo, para mim, é a primeira coisa super importante que elas entendam para que elas consigam engajar numa consulta, né, ginecológica. Às vezes, a demanda é da mãe. Às vezes, a mãe tem dificuldade de abordar certos assuntos com a filha. Às vezes, a mãe não consegue muito perguntar para a filha: então você é virgem? Você não é virgem? Você quer tomar um anticoncepcional? Você está fazendo sexo seguro? Então, às vezes, essa mãe tem essas dificuldades e aí traz para mim, porque eu não tenho dificuldade nenhuma, eu falo isso com elas. Às vezes, a mãe já sacou que está acontecendo alguma coisa e aí esta mãe quer direcionar essa menina. O que eu sempre falo? Eu sempre digo para a mãe observar a filha e perguntar para ela. Porque se ela vem numa consulta porque a mãe quis, boa parte das vezes a menina não aproveita nada a consulta. Eu tento, eu faço o meu melhor. Às vezes eu até consigo levantar temas que interessam para elas e tal, e a gente consegue engajar. Eu tenho bastante experiência nisso. Mas a menina querer a consulta é a coisa mais importante. Então, ou se ela tem um conflito que eu posso ajudar a resolver, tipo uma cólica menstrual, uma dor, uma irregularidade, ou se ela tá debutando com a ideia de ter relação, e aí ela tá, nesse momento, com essa dificuldade de entender qual é o melhor método contraceptivo, etc., é um momento super bom para ela chegar. Interessante, até porque minha filha tem 8 anos e ela acha que tem 18, né? Daqui a pouco ela vira adolescente. Pois é. Interessante esse ponto. E foi bom você ter tocado na questão da contracepção, porque essa seria outra pergunta minha. Como escolher o melhor método? É evidente que existem diferentes faixas etárias, diferentes questões aí para a gente abordar, né? A contracepção, eu acho que ela precisa acompanhar o momento de vida da mulher e acompanhar um pouco das crenças dela. Porque tem mulheres que acreditam que precisam menstruar, por exemplo. E não cabe a mim dirimir essa crença. Eu esclareço tudo que eu posso. Ninguém precisa menstruar, tá bom, gente?
Mas tem gente que acredita que precisa, então tá tudo bem. Então a gente escolhe para essa pessoa métodos em que ela conserve a simulação de um ciclo menstrual. Porque na verdade é isso, quando você usa uma contracepção, a maioria delas é hormonal, você simula Um um ciclo. ciclo. Na verdade, esse ciclo não acontece de verdade, a não ser que ela use um DIU, que é um dispositivo intrauterino que não tenha hormônios. Se ela usar um DIU, aí ela vai ter ciclo menstrual normal. Como que a gente escolhe o método? A primeira pergunta que eu faço para ela é: você tem algum método em mente? A maioria delas vem brifada. Ou a amiga usa alguma coisa que ela acha legal e quer usar, ou ela tem alguma preconcepção de alguma coisa que ela goste. E aí, se for possível para o biotipo dela, para as restrições que alguns tipos têm, a gente segue. Eu tenho lá no consultório uma malinha. Então, eu tenho todos os métodos contraceptivos que existem no Brasil nessa malinha. Aí eu apresento a malinha para elas. Muitas das coisas que tem ali, elas nem sabiam que existia. Mesmo com a internet, mesmo com o TikTok, mesmo com o YouTube, com tudo, elas não sabiam que existe anel vaginal, muitas não sabem, adesivo, muitas não sabem, implanon, muitas não fazem ideia de como funciona. Os próprios DIUs, elas não entendem muito bem qual a diferença. Então a gente acaba que esclarece todos. A consulta de contracepção, a primeira, é bem longa por causa disso. Então a gente coloca todos essas questões para elas e elas vão escolhendo junto. Isso não quer dizer que a primeira escolha vai dar certo. Algumas vezes ela escolhe, porque o que ela acha que é bom para ela. Se eu não tenho nenhum motivo para discordar, eu sigo a linha que a paciente quer e daí depois a gente vai ajustando. É curioso isso, porque eu recebo eh, muito frequentemente pacientes que trocaram o método ou iniciaram e aí começam a ter acne, começam a ter efeitos, enfim, possivelmente do método escolhido, e aí eu tenho que agir junto com o ginecologista para tentar ajudar, né, nesse sentido. É super comum. É, o que a gente vê muito é assim, no DIU a gente vê aumento DIU não hormonal, a gente vê um aumento de cólica e um aumento de volume menstrual. Então aquelas que vêm, principalmente aquelas que vêm egressas da pílula, que quando ela está usando uma pílula, ela em geral sangra menos. Menos do que seria um sangramento habitual. E aí ela vai para o DIU, que é mais do que seria um sangramento habitual. Então ela sobe 2 steps de sangramento. E cólica muitas vezes. Então no DIU a primeira complicação que a gente vê é essa. Nas pílulas, quando elas não estão muito bem adaptadas, algumas têm dor de cabeça, algumas têm dor na mama. Não é um motivo para suspender o método, mas muitas acabam se incomodando. No DIU de Mirena, que é um DIU de bloqueio menstrual na teoria, a gente tem o problema contrário, que daí ou ela fica sem menstrual ou ela fica pingando. Mesma coisa o implante ou o implanon. E aí é um pinga, pinga, pinga. Como esses métodos são só de progesterona, algumas delas também se queixam de dor na mama e algumas têm aumento da acne e da oleosidade de pele por causa da progesterona. E o adesivo e o anel vaginal são as questões de adaptação ao método de entrega da medicação, a via, né? Então, adesivo, a gente está num país tropical. Adesivo gruda na pele, a pessoa quer ir para a praia agora, quer tomar sol com biquíni mínimo, não tem onde nem colocar o adesivo onde não vai marcar. O anel vaginal, muitas têm receio por causa da questão de ter uma manipulação íntima para colocar e para tirar, da mesma forma que um OB. Mas tem gente que tem dificuldade. Então, cada um dos métodos a gente vai tendo que driblar e ir ajustando de acordo com a necessidade da mulher. Sim, com certeza. É bem interessante, né, porque, de fato, não é uma escolha simples, tem Não. várias, eh, características de individuais para se levar em Você conta, quer ver né. um tabu que é muito comum? Tem muitas meninas que não querem usar método hormonal, que, assim, para adolescente, método de eleição dos mais simples que tem é o implante, porque não tem nenhuma manipulação externa, dura 3 anos, não demanda
Não precisa lembrar de atuação. nada, né? Tá lá. Quem tem adolescente em casa sabe, não dá pra confiar que elas vão tomar pílula todo dia na mesma hora. É. Então, o implante ele é super conveniente. Mas existem médicos que colocam DIU em meninas que nunca tiveram relação sexual. Mesmo elas sendo virgens, eles levam para o centro cirúrgico, fazem uma anestesia e colocam o DIU não hormonal, o DIU de cobre, em meninas que nunca tiveram relação para que elas possam começar a vida sexual com segurança. Eu, pessoalmente, não costumo adotar esse método, mas tenho muitos colegas que Que fazem. fazem isso. E aí, falando das mães, a menopausa entrou na pauta, né? Mas com uma força que não se. Você não olha para o lado sem ouvir alguém falar sobre esse tema. Eu não sei se é porque a gente tá na idade da menopausa e a gente tem aquele viés de confirmação que a gente acaba Buscando, se né? cercando mesmo, né? É, É igual quando você compra uma marca de carro que você vê aquele carro em tudo que é lugar, é o mesmo carro verdade. igual o seu. Mas as mesmas mães que têm as filhas adolescentes estão vivendo a transformação ao contrário. Eu costumo falar no consultório que a menopausa é a adolescência ao contrário. Uma tá entrando, a outra tá saindo, mas elas são iguaizinhas. E aí, os mesmos conflitos que uma está vivendo, a outra está vivendo. As mesmas irritabilidades, as mesmas inseguranças, as mesmas dificuldades, em momentos diferentes. Um mal-estar pela adaptação, né? São fases de Exato. É adaptação, né? transição, né? Exato. Você está saindo de um status e entrando em outro. É Então, crisálida. aquela. Exato, me arrepiou. É uma passagem, né? Que interessante, amei isso. E elas É e isso elas mesmo. todas têm as mesmas dificuldades, porque a mãe vê as dificuldades que a filha está vivendo e às vezes ela não espelha que ela mesma está vivendo as dificuldades iguais, né, que é imagem corporal. Adolescente tem muita dificuldade com imagem corporal. E eu converso muito com as minhas adolescentes, elas são pessoas bem interessantes, assim, quando você para conversar e entender. Elas têm dificuldades de aceitação social, de ver qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu novo lugar no mundo enquanto mulher, né? Qual papel ela quer desempenhar, o que vai ser dela no futuro, porque a adolescente está pensando no futuro mulher adulta. A mulher adulta está pensando no futuro longevidade e senescência. O Sim. que será de mim nos próximos 40, 50 anos? O que essa mulher está vivendo na transição é algo que é transformador. Hoje em dia, a gente ainda tem o privilégio de poder ouvir falar desse assunto. Antigamente, esse era um assunto que a gente só falava no consultório e ainda quando a pessoa queria falar desse assunto, porque tinha muita gente que não queria falar. Exato. A minha maior dificuldade hoje, na verdade, nem é a mulher que já está numa síndrome do climatério estabelecida, porque é essa. A gente pergunta, você sabe que climatério, menopausa, tem mais de 100 sintomas. Eu tô lançando um livro sobre isso também, uma hora eu conto. Mas assim, tem mais de 100 sintomas, é basicamente uma pletora de coisas que estão relacionadas diretamente à transição hormonal e que a maioria das mulheres atribui a outras coisas. Então é assim: eu tô sem dormir direito. Porque eu tô muito cansada. Eu acordo de madrugada. É porque eu fiquei com vontade de fazer xixi. Mas eu não tô com vontade de ter relação. Mas também meu marido também já não tá muito bom. Tô com dor no joelho, tô com dor na perna, tô com dor nas costas. Porque também eu fiquei muito tempo sentada ou eu fui fazer uma ginástica. O trânsito tá ruim, O eu tô muito Tô muito irritada. irritada, é porque meu trabalho tá me Mas é sobrecarregando. difícil de isolar os fatores, né? Mas se você pensar que ela passou a vida inteira trabalhando, porque a gente sempre trabalha a vida toda, por que que agora ela tá mais irritada? Sim. O maior desafio é que a mulher entenda que tá passando pela transição e tentar pegá-las antes que elas caiam no fundo do poço. Eu sempre falo para minhas pacientes no consultório: é mais fácil eu segurar você no meio do caminho e te levantar do que eu te resgatar lá do fundo do poço, puxar quando você já bateu no fundo. Querendo dizer que pegar a mulher na transição, quando ela está manifestando os primeiros sintomas e melhorar ela,
nos ajuda a que ela não tenha nenhuma das sequelas que a menopausa pode trazer. Tanto termos cognitivos, como em termos físicos, cardiovasculares, todos esses termos.